No mundo de hoje, existe uma batalha pela sua atenção. Seja por aplicativos, redes sociais, jogos, streamings de vídeos, seja para assistir o seu seriado ou responder uma conversa no WhatsApp, todos nós estamos sendo convocados cada vez mais a olhar para algo diferentes ao mesmo tempo e de cada vez mais rápida e insaciável. E no meio disso tudo, ler é praticamente uma guerra. E em cada guerra traz as suas batalhas, e de cada batalha nós podemos colher os espólios, aquilo que sobra diante da vitória e que nós recolhemos para nós, para complementar a nossa jornada e continuar nessa luta. Eu sou o Diogo Oliveira, autor e também leitor, e estes são os meus livros lidos no mês de outubro, ou como eu gosto de falar, os meus espólios de leitura. Solta a vinheta que eu quero compartilhar com vocês. Um dos livros que eu li alguns anos atrás, em inglês, porque ele não tinha tradução, foi de um autor chamado John Wyndham. Ele contava a história de seres que vinham do espaço e os humanos começaram a usar os recursos desses seres, que eram plantas mutantes, e usavam isso para que fornecessem combustível e outros derivados no planeta Terra, até o momento em que essas plantas se revoltaram contra a humanidade. Um livro super curto e bacana, numa época em que eu não gravava aqui os spoilers. Mas, graças à editora Diabo Macabro, eu pude ler uma outra obra de John Wyndham, A Cidade dos Amaldiçoados. Uma edição inédita e capa dura que já faz alguns meses também, em um evento que eu fui expor meus livros e encontrei essa obra de arte. Eu digo obra de arte porque ela é muito impactante para mim. Os filmes dessa época eram sensacionais. John Carpenter dirigiu A Cidade dos Amaldiçoados, e é um filme muito interessante e às vezes mais fiel ao livro do que a gente vê em algumas adaptações literárias. Impactante, ele tem o nome original de Os Cucos de Widwitch. Cucos são aqueles pássaros que não só ficam dentro do reloginho e batem a cantar quando dão horas cheias, mas na natureza eles entram nos ninhos que estão abandonados, jogam fora os ovos e colocam ovos deles no lugar. E isso explica um pouco o porquê que é o nome original desse livro. Porque aqui, depois de um grande apagão e uma redoma invisível que impede as pessoas de chegarem, não confunda com o livro do Stephen King. Ele pode ter bebido dessa obra, mas não é a mesma. As mulheres da cidade de Widwitch acordam grávidas. E essa gravidez dá à luz, todas ao mesmo tempo, em crianças. Meninos e meninas quase divididos pela metade. Adões e Evas vindos do nada, de cabelos prateados e olhos luminosos, que assustam e podem ter algum controle em cima dos cidadãos de Midwich. E cabe aos nossos protagonistas tentar entender e impedir. O final é um final épico, histórico, vindo de um herói praticamente. No filme de Carpenter, interpretado por Christopher Reeve, o super-homem dos filmes clássicos, pelo menos para mim são clássicos, ele também faz o sacrifício heróico que a gente espera que seja feito e que você vai descobrir se você ler A Cidade dos Amaldiçoados. Esse mês de outubro que passou teve viagem, esse mês de outubro que passou teve feira literária e para ir para Paraty são mais ou menos 5 a 6 horas que eu passei lendo. Então eu utilizei do Kindle, que é muito mais prático. Então a gente tem aqui uma série de livros e e-books que eu li e que vou compartilhar também para vocês. O primeiro deles é um que eu sempre tive curiosidade, mas as oportunidades nunca batiam para a leitura, que é o grande O Planeta dos Macacos, de Pierre Boulle. Se você já assistiu o filme, você vai gostar mais ainda do livro. Ele tem uma história um pouco paralelamente diferente, por assim dizer, mas não perde a magia do filme. E depois ainda que eu descobri que o mesmo roteirista de Além da Imaginação finalizou o roteiro do Planeta dos Macacos para que o filme acabasse desse jeito, eu não tirei as honras. Mas o final de Pierre Boulle, não vou dizer que o final de Pierre Boulle é tão épico, mas a forma como ele conta a história e mostra para nós o grande planeta dos macacos é uma coisa encantadora e que gera um grande plot twist. Para te dar uma pitadinha, eu vou falar um pouquinho aqui. Um casal rico estava viajando a passeio no meio do espaço sideral e eles encontram um pequeno manuscrito, um diário escrito por um homem, no qual ele relata que durante uma viagem espacial a nave deles caiu em um planeta e que, ao invés de serem habitados por humanos e os macacos serem dominados como simples animais, o contrário ocorre.
Os macacos são a raça dominante, dividida entre gorilas, orangotangos e chimpanzés. Eles dão o grande bote nos humanos, que vivem de forma selvagem e claramente aprisionados para fazerem trabalhos braçais ou simples estudos para saber o que ocorre. E se você assistiu o filme, seja o antigo, o novo ou até aquele intermediário do Tim Burton, vai gostar do livro tanto quanto eu. E há um tempo atrás eu fui convidado para participar do Mahubcast, um podcast sobre criatividade de uma artista muito querida, a Marcela Hanna, e ela lançou o livro dela e eu fiz questão de prestigiar, não só com a compra, mas também com a leitura. Chama-se A Teoria da Cor, do conceito à criação. Ele não é só um livro para falar sobre cores, mas também explica as cores de uma forma que eu, particularmente, longe assim da vida artística, que põe a mão na massa com as pinturas e tudo mais, não sabia. Me deixou muito mais curioso, muito mais instigado em algumas coisas, vamos dizer, mais inspirado para escrever alguma coisa que envolva cores também. Estão dentro de tudo que eu faço no trabalho de escrita, podendo mudar até a cor da roupa que os meus personagens usam para implicar na nossa mente o que ela quer dizer ou não. Se eu fosse você, independente da área, leria esse livro também. E como todo bom autor e mentor, eu estou sempre procurando técnicas para me aperfeiçoar e poder passar esse aperfeiçoamento para os meus mentorados. E nisso eu li Hiperfoco, de Chris Bailey. Não só focar em alguma coisa é interessante, mas também hiperfocar é como se você esquecesse todo o redor e o seu foco ficasse cada vez mais direcionado. É mais ou menos como se usa o princípio de Pareto. No princípio de Pareto, 20% do que você faz resulta em 80% do seu trabalho. Então é como se você pegasse os 20% desses 20% do seu foco e transformasse em hiperfoco. Repleto de exercícios e exemplos que o próprio autor põe em prática, para você não falar que é uma série de estudos que não estão comprovados, ele te mostra que o hiperfoco pode sim ser uma ótima forma de você lidar com algumas coisas. Inclusive, ele escreveu o próprio livro dele usando as técnicas de hiperfoco. Se você vai participar do NaNoWriMo, vem acompanhando aí as nossas séries de preparações para isso, talvez seja um ótimo livro para você entender ou apenas conhecer os conceitos também. E estamos nos aproximando da reta final do desafio que eu fiz a mim mesmo, comprometido lá no Instagram, no qual eu falo que vou, pelo menos uma das leituras do mês, ser uma leitura sobre escrita durante esse ano de 2024. E a leitura da vez foi Romancista como Vocação, de Haruki Murakami. E é um livro que me surpreendeu, isso eu não posso negar. Eu li uma obra do Murakami, que foi um Q 84, e ela me mostrou uma forma de escrever muito diferente. Eu aguardava alguém que escrevesse algo como os mangás e animes que eu estava acostumado a ler e assistir, mas o que eu encontrei foi algo muito diferente. E posso até dizer um estilo próprio do autor que eu não encontro muito por aí. Não é à toa que nesse livro, em que ele fala um pouquinho da carreira, ele foi muito criticado por algumas coisas que ele fez. Uma que falava que ele não escrevia tão bem como os romancistas contemporâneos no começo da carreira dele, e outra que fala que ele escreve como romancistas antigos nos tempos atuais. Se eu puder adaptar algumas frases do autor, ele simplesmente diz que ninguém nunca vai estar totalmente contente com o trabalho dele. E ele tem que escrever para si mesmo, para depois para o mundo. E finalizei o mês lendo uma coletânea de contos com um dos nomes mais diferentes que eu já encontrei por aí. A Análise da Cadela Procriadora e Outros Contos, de Márcia Arantes. Uma coletânea de contos que para mim foi pego de surpresa a cada página. Uma coletânea de contos que me entregou algo que eu não esperava, pois os enredos e temas que são tocados lá não são muito comuns do que estava dentro do que eu costumava ler. Eu particularmente gostei e foi uma leitura muito boa para fugir da mesmice que eu já estava acostumado. Nada melhor do que se arriscar numa autora nova e nacional para você abrir cada vez mais o seu horizonte. Bom, esses foram os meus spoilers de leitura desse mês. Espero que você também compartilhe as suas leituras. Essa guerra não pode acabar. Espero que você também compartilhe as suas leituras. A guerra não acaba porque o mês acabou. Não importa quantos livros você leu no mês, o importante é não parar de ler. A quantidade de páginas não é nada comparada a ler toda vez que você puder. Ser leitor não é a quantidade, e sim um hábito. Esse hábito que nos deixa mais forte. Cada vez mais estamos lendo e continuando lendo, independente do número de livros. E se você também participa dessa guerra, não esquece de dar o like, compartilhar com quem também lê e se inscreva no canal para receber cada vez mais notificações. A partir desse mês,
vamos voltar com mais resenhas de livros. Inclusive, se algum desses aqui que eu falei, você quer uma resenha mais aprofundada, já fala para mim que eu preparo o material. E claro, não deixa de acompanhar, porque junto nós vamos mudar o consumo de literatura no país.